Tá aí, gravando agora. Pessoal, bom dia. A gente vai fazer a nossa, acho que é a terceira barra quarta aula de Direitos Humanos, porque nós estamos fazendo quinzenalmente. Naquela primeira aula a gente fez, e aí o professor Antônio agora, né? Conversei com ele ontem, o Anthony assumiu a sociologia com vocês, e aí a gente vai fazer de 15 em 15, dá muito mais resultado do que ficar 30 minutos aqui no uso. Acho que a gente precisa ir pelo menos de uns 50 minutos, 50 para uma hora, para a gente poder conseguir construir um raciocínio, porque já é uma disciplina que a gente já tem uma dificuldade, curta, ela é muito curta, é uma disciplina de 40 horas, assim como a sociologia é uma disciplina de 40 horas, então, ela ser de 40 horas já é pouco. Por exemplo, eu acho que na nova matriz ela está maior, ela está com 80. Na verdade, Direitos Humanos, eu estava até conversando aqui com os alunos que estavam aqui, no curso de Relações Internacionais, por exemplo, Direitos Humanos é um ano. Você tem Direitos Humanos e tem a disciplina Proteção Internacional dos Direitos Humanos, porque aí a gente estuda especificamente as ações internacionais. Então, a gente tem que enxugar, a gente pensa em direitos humanos, é um conteúdo muito grande, muito extenso, e acaba que a gente tem que organizar mesmo para poder fazer em um semestre, principalmente pela plataforma, esse conteúdo de direitos humanos. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma retomada de conteúdo rápido aqui para a gente entrar na nossa matéria de hoje. Não sei se vocês observaram lá no AVA, todos os materiais já estão postados, tem até umas perguntinhas lá para vocês responderem. A aula síncrona eu já coloquei também, que nós tivemos na nossa última aula, também já está postada. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo, à apostila, né, aonde estamos na matéria, é só abrir o AVA, às vezes eu vou compartilhar o material aqui com vocês também, para a gente poder acompanhar, tá? Bom, fazendo uma retomada de conteúdo, na aula passada nós falamos sobre a polissemia conceitual em relação aos direitos humanos. Existe uma polissemia conceitual quando vamos definir direitos humanos, e a polissemia conceitual, ela existe quando nós conseguimos atribuir várias definições a uma única situação, a um único instituto. Então, até exemplifiquei com vocês, se eu colocasse pessoas de continentes diferentes nessa sala e perguntasse o que são direitos humanos para essas pessoas, nós teríamos definições completamente diferentes, mas todas elas iriam puxar para a proteção da dignidade da pessoa humana. E até mencionei com vocês que a complexidade, às vezes, não é nem definir direitos humanos, porque direitos humanos é um conjunto de normas que visam a proteção da dignidade da pessoa. E quando eu falo conjunto de normas, eu não estou me referindo a leis apenas, e no caso dos direitos humanos, especificamente os tratados, as convenções, os pactos, as declarações, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Estou me referindo às decisões, estou me referindo às normas, de uma forma geral. Então, quando eu falo que é um conjunto de normas, eu estou dizendo que tanto tratados, como declarações, como decisões de tribunais de direitos humanos, eles normatizam os direitos humanos e até criam os direitos humanos. E aí nós estudamos a questão do universalismo, a influência do relativismo cultural, ou seja, essa coexistência dessa característica do universalismo dos direitos humanos. Os direitos humanos foram criados para todos, indistintamente, para todo mundo, em todos os locais, e isso acaba que vai ter um certo embate com algumas culturas que não vão aceitar esse universalismo dos direitos humanos, que vão dizer, não, aqui no meu país esse direito ele não é aplicado. E acho que até mencionei com vocês aquela questão, para exemplificar, questões envolvendo proibição do uso do véu islâmico em locais públicos. Até exemplifiquei para vocês aquela situação lá no Tribunal da Coroa, em que uma muçulmana que estava sendo processada teve que tirar a burca dentro do tribunal, porque lá existe uma lei que veda o uso da burca. Ela invocou o direito universal à liberdade religiosa e teve que tirar em razão de questões locais. Então, é muito difícil no cenário de direitos humanos fazer esse equilíbrio entre as normas universais de direitos humanos
e as culturas e as questões locais e particulares de cada país. A partir do momento em que há um embate, é onde nós temos principalmente os conflitos dentro dos tribunais e órgãos e organismos de direitos humanos. Ok. Dentro das características dos direitos humanos, nós vimos a primeira é o universalismo. Né? Os direitos humanos têm essa característica do universalismo, de serem aplicados indistintamente a todas as pessoas, em todas as circunstâncias, mas tendo que levar em consideração a existência do relativismo cultural. O ponto agora é compreender uma das características dos direitos humanos, que é a historicidade dos direitos humanos. Então, a primeira característica é o universalismo, e segunda característica a sua historicidade. Então, para a gente poder pegar aqui, para compreender melhor, vocês vão encontrar lá nas características dos direitos humanos, na nossa apostila, essa historicidade aqui, ó. Os direitos humanos, eles são essenciais, aliás, como que se vive, né? Sem o direito à vida, sem o direito à saúde, sem o direito à educação, sem os direitos humanos. A sua indivisibilidade, os direitos humanos, eles são analisados como um todo, não tem como eu fracionar os direitos humanos. Eu não posso pegar para a Bruna, por exemplo, e falar, Bruna, você tem direito à vida e direito à saúde, mas você não tem direito à educação. Vanessa, você tem direito à vida e à educação, mas você não tem direito à saúde. Então, não tem como eu fazer essa divisão dos direitos humanos em relação às pessoas. Os direitos humanos são considerados como um todo na proteção da dignidade da pessoa humana. Mas um ponto que eu quero chamar, eles se relacionam, os direitos humanos eles se relacionam, por exemplo, existe o direito humano à vida. O que adianta eu virar para a Letícia e falar assim, Letícia, você tem o direito humano à vida, mas só de estar viva. Você não tem direito a lazer, você não tem direito a um meio ambiente sadio, você não tem o direito à proteção, à previdência social futuramente, enfim, eles se interrelacionam. Então, não tem como você garantir um único direito e não garantir os demais direitos humanos. Acaba que essas características elas vão estar conectadas à própria indivisibilidade com a relação que os direitos humanos têm uns com os outros. Mas uma das principais características que eu gostaria de chamar a atenção é a historicidade dos direitos humanos. Vamos lá, deixa eu parar de compartilhar a tela. O que é essa historicidade dos direitos humanos? Os direitos humanos, eles são fruto de conquistas históricas, é uma construção histórica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui os três principais documentos internacionais em termos de proteção de direitos humanos na história, mas são só os três principais considerados como a revolução jurídica dos direitos humanos. Nós vamos assistir um vídeo aqui muito curto assim, uns 7, 8 minutos, se eu não me engano, e vocês vão compreender essa construção histórica, mas antes disso, eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão da historicidade. Vejam bem, se vocês observarem bem no cenário, vamos pegar aqui dentro da questão da historicidade para a gente compreender, vocês vão observar, vamos pegar um recorte aqui de duas grandes guerras, tá? Vamos pegar aqui a Primeira Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, eu tenho alguns países que se uniram e falaram assim, gente, isso aqui não pode acontecer de novo, não tem condição isso acontecer de novo. E aí foi criada a Liga das Nações. A Liga das Nações foi a união de alguns países, e esses países tinham um objetivo, essa Liga das Nações teve o objetivo de evitar uma nova guerra, isso lá no final da Primeira. Aí a gente viu tanto que funcionou a Liga das Nações, né? Aí o que acontece depois? A Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações fracassou. Ninguém olhou bem. Gente, vocês me dão licença só para eu fechar um pouquinho isso aqui, porque daqui a pouco eu vou ter queimação. Só um minutinho, tá? Só vou fechar a cortina aqui da sala, rapidinho. Aí, melhorou. Agora pegamos sol aqui. Vamos lá. Então, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial em que se finaliza em 1945, e aqui é o ponto
específico para quem está fazendo as anotações, qual que é o marco histórico em relação à consolidação dos direitos humanos no mundo. É a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos ali, em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, com todos aqueles horrores do Holocausto, que aconteceram na Europa, enfim, né, toda aquela situação que vocês já sabem. No mesmo ano, em 1945, nós temos uma reunião, ocorre uma reunião, eu não estava lá não, 45 não. Ocorreu uma reunião, e isso se organizou muito bem em São Francisco, nos Estados Unidos, e lá foi publicada, em 1945, um documento que se chama Carta das Nações Unidas, também chamada Carta de São Francisco, porque foi em São Francisco. Também chamada Carta de 1945, no mesmo ano em que se finda a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? O mundo, ele temeu que algo parecido como o que aconteceu no período da Segunda Guerra acontecesse novamente. Se acontecer de novo, vai extinguir tudo, vai acabar o planeta, vão acabar os direitos. Não tem como se falar em direitos humanos nesse contexto. Se tiver a Terceira Guerra Mundial, não sei o que vai acontecer. Então, houve uma mobilização maior. Em 1945, nós temos a publicação da Carta das Nações Unidas, também chamada Carta de São Francisco, também chamada Carta da ONU, também chamada Carta de 1945, lá em São Francisco. E essa carta, ela cria a ONU. A Organização das Nações Unidas foi criada por meio da Carta das Nações Unidas de 1945. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a Carta das Nações Unidas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai vir 3 anos depois. Esse primeiro documento que vem aqui em 1945 se chama Carta das Nações Unidas. Cria a Organização das Nações Unidas, a ONU é criada, ok. Nesse mesmo ano, o que acontece? Nesse mesmo ano, uma comissão se organiza, coordenada por Eleanor Roosevelt, que era esposa do presidente dos Estados Unidos da época, e ela nomeia algumas pessoas e diz, olha, nós precisamos de um documento internacional que traga os direitos humanos, e aí foi escrita a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, contendo 30 direitos. Quem escreveu, na verdade, foram 2. Esse negócio de comissão, junta aquele tanto de gente para fazer, mas, na verdade, quem faz é 1 ou 2. É igual trabalho em grupo, de 10. Na verdade, é 1 ou 2 que acaba fazendo o negócio. Ou 3. Então, teve uma comissão muito grande, mas até para fins de esclarecimento de vocês que estão tendo a disciplina de Direitos Humanos, quem escreveu mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um inglês, que se chama John Humphrey, chamava John Humphrey, e um francês que se chamava René Cassin. Tanto que se um dia vocês forem no Reino Unido, ou se vocês forem na França, vocês vão ver muito esses nomes relacionados aos direitos humanos. Humphrey e René Cassin. Instituto René Cassin de Direitos Humanos, enfim. E por aí vai. O que acontece? Acontece que essa declaração, a pessoa não consegue mandar uma mensagem. Eu fico tentando entender por que as pessoas mandam mensagem picada. Não sei se isso acontece com vocês. Parece assim, oi, tudo bem? Desculpa o desabafo. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Eu gostaria de... Sem mensagem para colocar, mas enfim. Vamos lá, vou voltar aqui. Vanessa, não... Aí, oi, tudo bem? Vamos lá. Acontece que, no dia 10 de dezembro de 1948, é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, porque foi em 1948, no dia 10 de dezembro. Por isso que nós comemoramos, no dia 10 de dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Não sei se vocês sabiam, mas o Dia Internacional no mundo inteiro dos Direitos Humanos é comemorado no dia 10 de dezembro, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada no dia 10 de dezembro, na França, em Paris, especificamente num lugar que se chama Palácio de Chaillot, ele fica bem em frente à torre. Se um dia forem visitar a torre, olha bem em frente, porque vai ter vários lados, né? Procura o Palácio de Chaillot, vocês vão entrar
Vocês já logo vão ver no chão, são blocos do tamanho desses blocos aqui do chão da Uni, e os direitos humanos estão escritos em cada bloco. Tem escrito um direito humano, porque o negócio aconteceu lá, está lá até hoje, muita gente visita para ver os direitos humanos lá no chão, tá? Bom, isso foi feito lá. Que ponto que eu estou querendo chegar? Existe um marco histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que a gente vê em termos de consolidação dos direitos humanos, a própria Carta das Nações Unidas de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a criação dos sistemas regionais de proteção, por exemplo, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vamos estudar, o Sistema Europeu, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Sistema Africano de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional. Toda essa movimentação de criação de organismos internacionais de proteção aos direitos humanos veio no pós-Segunda Guerra Mundial. Por que eu gosto de frisar isso? Até hoje, isso cai nas provas, nos concursos públicos e até no exame de ordem. Vai aparecer, eu já estou avisando antes que vai aparecer. Estou anunciando para vocês que na prova de direitos humanos vai ter uma questão dessa, porque isso aparece demais. Vai ter lá alguma coisa envolvendo a consolidação dos direitos humanos no mundo, a internacionalização dos direitos humanos, qual que é o marco histórico, aí vai ter lá a Primeira Guerra, Segunda Guerra, gripe espanhola, vai ter tudo lá. E vai ter a Segunda Guerra Mundial. Essa é a resposta correta. A Segunda Guerra Mundial realmente é o marco histórico em relação à consolidação e expansão dos direitos humanos no cenário internacional. Quando eu me refiro a cenário internacional, os direitos humanos se referem ao direito internacional. Aqui nós chamamos de direitos humanos porque vocês só têm nesse período essa disciplina. Mas tem cursos que têm direitos humanos por 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. E o nome correto mesmo é Direito Internacional dos Direitos Humanos, é DIDH. Então, os direitos humanos estão mais ligados ao cenário internacional do que ao cenário interno. Quando a gente estuda o cenário interno, é o impacto das decisões internacionais ou de um tratado de direitos humanos dentro de um Estado ou dentro de um país. Tanto que vamos passar a maioria do nosso semestre estudando a responsabilidade internacional do Estado. E é nesse sentido mesmo. Quando a gente fala de direitos humanos, aqui a maioria dos casos que a gente vê são estudos baseados em ações internacionais de direitos humanos. Maria da Penha versus Brasil, Movimento Xingu versus Brasil, caso Ciliadin versus França, Steel Morris versus Reino Unido. É um direito que a principal forma de construção dos direitos é por meio de decisões, é por meio de precedentes, e a gente vai estudar esse formato, pegar muito as decisões para compreender a criação dos direitos humanos. Vou exemplificar para vocês em relação ao direito à vida. A observação, não no nosso continente, mas no continente europeu, uma mudança que aconteceu lá na definição de direito à vida. Quando a gente fala da historicidade dos direitos humanos e que vem de construções históricas, isso ainda está acontecendo, não é só no passado. Hoje, por exemplo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos deve estar construindo algum direito ou criando algum direito. Hoje, em outubro de 2020, um Tribunal Interamericano de Direitos Humanos criou o direito a condições dignas, porque tinha o direito ao trabalho previsto, mas aquela questão de condições dignas, com garantia, né, às necessidades dos trabalhadores, enfim. Isso veio de uma forma expressa, a gente sempre soube que existe, mas como direito humano, veio de uma forma expressa numa decisão que saiu contra o Brasil no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, na Corte, em outubro de 2020, naquele caso acho que mencionei na aula passada, dos trabalhadores da fábrica de fogos de artifício de São Jesus, Bom Jesus, na Bahia. Foi uma situação que aconteceu uma explosão, tinham várias mulheres e crianças trabalhando nessa fábrica, naquelas condições de tráfico de pessoas para trabalho escravo mesmo, e aí mais de 60 pessoas morreram nessa explosão. Não houve uma responsabilização dos proprietários daquela fábrica, de pessoas que deveriam estar cuidando das condições dignas de trabalho daquelas pessoas, e aí não teve nenhuma responsabilização dentro do país, e aí o Estado, foi condenado em um Tribunal Internacional de Direitos Humanos pelas omissões que aconteceram,
E aí foi reconhecido e criado uma extensão do direito em relação ao trabalho. Então, as decisões dos tribunais de direitos humanos, elas criam direitos humanos, não são só aqueles previstos na Declaração Universal. Até porque, na aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver que a Declaração Universal, ela não é lei, ela é uma declaração. Então, foi um dos grandes erros que aconteceram lá atrás, foi não fazer a declaração como um tratado, ou como um tipo de lei internacional, mas como uma declaração. Porque isso, com o decorrer do tempo, abriu brecha para os países alegarem e falar, não vou cumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela não é um tratado, ela não é uma lei. Então, não sou obrigada, ela é uma declaração. Por que eu vou cumprir uma declaração? Aí a ONU teve que fazer toda uma mobilização para criar uns pactos aí na década de 60, mas aí a gente deixa isso para a aula de Organização das Nações Unidas. Bom, em relação a... Vamos supor que vocês falam assim, Mari, qual que está dentro desse histórico que vocês vão ver daqui a pouquinho nesse videozinho que eu vou passar? Existem três. Tem algum que seja assim, os que se sobressaem? Tem. Existe o que a gente chama de revolução jurídica dos direitos humanos, e existem três, especificamente, três documentos internacionais que são referência em termos de positivação de direitos humanos. O primeiro nem tanto, mas os outros dois sim. Referência em todos os livros. O bom de estudar direitos humanos é que essa aula que vocês estão tendo aqui, o conteúdo ele vai ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. A diferença é quando a gente puxa mais para o Brasil, porque cada local ele vai puxar mais para o seu país. Mas quando estudamos a teoria dos direitos humanos, não tem como fugir, porque como é no cenário internacional, isso realmente se aplica e vocês podem pegar, por exemplo, vários livros de qualquer país que vocês vão encontrar essas informações. Para quem gosta dessa teoria, dessa parte histórica dos direitos humanos, eu vou recomendar um livro que se chama Inventando os Direitos Humanos, de uma autora que se chama Lynn Hunt. É um livro muito interessante. Esses livros que eu vou indicando assim paralelamente, o livro da Lynn Hunt, Inventando os Direitos Humanos, fala bem desse início aí, dessa construção histórica, ela fala de uma forma bem legal, tá? Vocês vão gostar dela. Bom, nós temos três e a gente chama de Revolução Jurídica dos Direitos Humanos. O primeiro é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí você fica assim, o que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Lá de 1776 tem a ver com essa história aqui. Não existe na Declaração de Independência dos Estados Unidos a proteção aos direitos humanos. Aliás, essa palavra direitos humanos nem existia. Isso foi existir depois de muito tempo. O que se observou na Declaração de Independência dos Estados Unidos foi que existia uma certa, de longe, aquele trem de longe ali, que você tem que pegar muito bem para ver a essência, um nível de proteção às mulheres. Não confundam como garantir direito às mulheres. Não tinha garantia de direito nenhum. A gente sabe que até voto, participação pública, isso foi com o tempo. Mas tinha um nível de proteção à integridade da mulher ali, mas de uma forma muito tangencial. O negócio não era muito expresso, não. Mas nunca teve, então, pela primeira vez ali naquele documento, ficou considerado, tá? Pela declaração, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 76, 1776. Mas o que acontece aqui agora em bastidores, né? Mediante muita atividade de pesquisa, nós pesquisadores dos direitos humanos, a gente gosta de investigar muita coisa, porque a gente não aguenta, né, ficar só lendo sem investigar o que está acontecendo. A gente gosta mesmo, não é o que está escrito, é o que está por trás daquilo ali. Na verdade, o que acontece é que Thomas Jefferson, que era presidente, ele tinha um hábito de ler Rousseau. Ele gostava muito de Rousseau. E Rousseau, em sua parte romancista, não como... às vezes a gente tem uma relação com Rousseau em relação à ciência política, né, a teoria do Estado, também, excelente. Mas na sua parte romancista, ele sempre escreveu muito sobre mulheres e escrevia muito sobre enaltecendo sempre as mulheres e aqueles romances epistolares. Eu não sei se vocês gostam muito de literatura, eu gosto muito, principalmente de direito e literatura, muito mesmo. Tem até um grupo de pesquisa de Shakespeare e o direito, gosto muito. E Rousseau, ele fazia muitos romances epistolares, aquelas trocas de cartas. E Thomas Jefferson gostava muito de ler.
E todo mundo fala, assim, escreveu depois que tem uma certa influência, porque ele gostava muito de ler Rousseau. E aí a Declaração de Independência teve ali um toque de alguma coisa. E olha que interessante essa informação. E o que acontece? Depois que Thomas Jefferson foi presidente dos Estados Unidos, ele foi embaixador dos Estados Unidos na França. Isso foi depois. E na época que ele era embaixador dos Estados Unidos na França, foi um momento muito propício para se ter um documento para os direitos do homem, não direitos humanos ainda. E aí ele chegou lá e conversando com as pessoas lá da época, falou, olha, vocês estão num contexto de revolução, vocês estão num contexto de liberdade, igualdade, fraternidade, e é um momento propício para vocês inaugurarem no mundo um documento internacional com o nome Direitos do Homem, alguma coisa protegendo as pessoas, e não um grupo só, um pequeno grupo de pessoas, ou só quem está do lado de alguém, enfim. É um momento muito propício e bom para vocês. E aí o que acontece? É publicada a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o segundo documento mais importante, né, em termos de proteção aos direitos humanos. Primeiro, Declaração de Independência dos Estados Unidos. Segundo, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 1789. Naquele contexto de Revolução Francesa mesmo. Em 1789, nós temos a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Dos direitos do homem, existia uma forte influência de que esses direitos seriam naturais, são direitos naturais. Os direitos dos homens, eles são absolutamente naturais. Não tem como sair criando ou inventando direitos do homem. Esse era o raciocínio. Esses direitos são naturais. Esses direitos naturalmente já existem. São direitos do homem que são colocados em um documento, mas são considerados direitos naturais. E essa era a característica da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, com essa influência do direito natural. Naturalmente, esses direitos existem. Tá. Só que de 1789 para 1948 é muito tempo. Como que ficou a proteção dos direitos do homem nesse período? Eram circunstanciais. Se tinham questões envolvendo tortura, alguém fazia um documento muito circunstancial e de pouca eficácia. Se tinha alguma coisa envolvendo mulheres, algumas coisas iam sendo feitas. Não se tinha um documento de grande envergadura na proteção dos direitos do homem. O que acontece? É o ponto que nós começamos. Vieram as guerras, veio a primeira, veio a Liga das Nações com certo fracasso, a Segunda Guerra Mundial, que é o principal marco histórico em relação à consolidação dos direitos humanos no cenário internacional. E aí nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos agora, porque entendeu-se que aquele conceito de direito natural não se aplicaria. Os direitos humanos são direitos que são construídos, historicamente construídos, e ainda serão construídos enquanto existe vida, e os direitos forem... Aí vocês vão entender por que existem as gerações dos direitos, e enquanto as questões sociais forem, né, se perpetuando, os direitos humanos devem ser construídos. Por exemplo, nós tivemos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Mas é ótimo, né? A gente vai fazer aula remota, a pessoa resolve lavar o negócio agora, veja, né? Mas, assim, quando a gente pega os direitos da quarta geração, a gente já tem os direitos decorrentes da globalização. Questões, a violação de direitos humanos em ambientes virtuais, quando a gente vê, por exemplo, ataques terroristas, vem os direitos de quinta geração, direitos humanos, o direito humano à paz, por exemplo. Então, direitos humanos é algo que sempre está em construção. Não tem como falar que são aqueles previstos na declaração, não. São aqueles e aqueles que vão surgindo a partir de tratados, a partir de convenções e a partir principalmente, de decisões judiciais, como aconteceu, por exemplo, eu fui falar o exemplo, lá no ano de 2014, não no nosso continente, mas no continente europeu, porque aqui a eutanásia ela é criminalizada. Foi a primeira vez que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos se manifestou sobre a eutanásia. Foi um caso de uma mulher que ela cuidava do seu esposo e que sofreu um acidente, estava em estado vegetativo e pediu a eutanásia na França. A França negou porque a França é igual a gente, criminaliza a eutanásia. Na Europa, outros países permitem, por isso que algumas pessoas se deslocam para fazer
a eutanásia ou suicídio assistido. Em outros países, se eu não me engano, a Suécia, por exemplo, é permitido. Eu não sei se vocês se lembram daquele filme. Gente, eu quase não choro em filme, mas daquele lá, eu quase morri. Que a menina faz as meias, assim, eu lembro das meias porque minha filha me pediu aquelas meias. Do que o rapaz, ele faz o suicídio assistido, ele vai para um lugar para o final fazer o suicídio assistido em razão da doença. Eu esqueci o nome do filme aqui. Lá retrata bem a necessidade de mudança de país para praticar o suicídio assistido. Vocês não lembram desse filme, não, gente? Um filme super lindo, o final dele, que a gente quase morre. Ela vai cuidar do rapaz e ele fica numa cadeira de roda e eles se apaixonam, e aí no final ele decide mesmo fazer o suicídio. Bruno, você vai. Tá igual eu, não lembro o nome, mas é só para exemplificar essas mudanças que as pessoas às vezes fazem de estado, de país, para poder fazer a eutanásia e o suicídio assistido. A França é proibido. E essa mulher, ela tentou de todos os jeitos a autorização para fazer a eutanásia na França, no marido dela, para praticar, não conseguiu e ela processou a França na Corte Europeia de Direitos Humanos. Olha isso, ela alegou. Ela, assim, via advogado de direitos humanos, alegou que o direito à vida é o direito de... Exatamente, esse aí, como eu era antes de você. Esse filme aí, ó. Quem nessa sala não assistiu e tiver com vontade de morrer de tanto chorar, desmontar de chorar, cair dura, assim, daquelas de soluçar, assiste esse filme aí. Ela tentou de todas as formas dentro da França fazer a eutanásia, não conseguiu, e ela processou a França na Corte Europeia de Direitos Humanos, porque a França faz parte do Sistema Europeu de Direitos Humanos, e a Corte Europeia de Direitos Humanos, pela primeira vez na vida, reconheceu essa possibilidade, mesmo num país que veda. Olha isso, a Corte Europeia de Direitos Humanos acrescentou um elemento na definição de direito à vida. Ela entendeu que o direito à vida é o direito de estar vivo, vivo com dignidade, e a pessoa tem direito a uma morte digna. Olha o que ela fez, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos fez com o conceito de direito à vida, ampliou e colocou o direito à morte digna. E lá, se você pega, por exemplo, um livro de direitos humanos e vai ler o conceito de direito à vida, vocês vão encontrar o direito à morte digna, porque foi acrescentado por uma decisão, que é a decisão Lambert versus França. Olha para vocês verem qual que é o impacto dos direitos humanos e das decisões de direitos humanos até nos próprios livros, nos próprios direitos, né? A ampliação que essas decisões fazem dentro dos direitos. Bom, feitas essas considerações, a gente precisa assistir um vídeo para vocês poderem compreender melhor essa historicidade dos direitos humanos. Agora vai fazer um certo sentido para vocês. Então, nós temos aqui, só para a gente lembrar, todo um cenário histórico de construção, e ainda estamos em construção dos direitos humanos, mas existem três que são considerados a revolução jurídica dos direitos humanos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. São os três principais documentos internacionais. Hoje, o principal documento internacional em termos de proteção dos direitos humanos, mesmo que não tenha força de lei, que tenha uma força de recomendação, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tá? Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui um negócio aqui. Quase que eu cancelei a aula. Peraí. Vocês conseguem ver essa tela aqui? Eu vou soltar o vídeo, tá? Para vocês assistirem.
Human rights is, geez, that's a good question. Gente, vocês estão ouvindo? Só dá um ok para mim no áudio. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Sim, tá tudo certo. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop that, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe, but only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree that it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. All told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more
more desperate for change. So the countries of Earth banded together, formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation? One every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers, free-thinking individuals who refuse to be silent, who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close, so small, that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Bom, acho que com esse vídeo ele mostra bem, né, essa historicidade dos direitos humanos. Ela menciona aqueles 3 documentos internacionais que eu coloquei para vocês, mas é um vídeo muito bom. A Human Rights Watch, ela fez esse vídeo, é uma ONG muito atuante em termos de direitos humanos. Depois vocês dêem uma olhada no Human Rights Watch, vocês vão gostar bem do trabalho que eles fazem. E aí esse vídeo ficou bem famoso, principalmente em relação a essa construção histórica dos direitos humanos, né? Porque você acaba sintetizando muita coisa em alguns minutos e dá para compreender bem, destacar, principalmente o marco histórico, que é a Segunda Guerra Mundial,
e os 3 principais documentos internacionais, especialmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos estender só mais um pouquinho, só mais uns 5 minutinhos aqui para eu mostrar uma coisa para vocês. Compartilhar uma tela. Só para a gente poder começar nesse ponto aqui, que é a responsabilidade internacional dos direitos humanos, porque os nossos conteúdos, a partir de agora, eles vão girar sempre em torno dessa responsabilidade internacional dos direitos humanos. Mesmo quando a gente fala de gerações de direitos humanos, mesmo quando a gente fala ainda de algumas características, a gente vai ter que compreender essa lógica da proteção dos direitos humanos. Por que que existe a possibilidade de fazermos ações internacionais de direitos humanos? A gente tem que compreender uma lógica. A primeira lógica é a seguinte: o que que é a responsabilidade internacional do Estado? Nós não usamos a palavra países na linguagem dos direitos humanos. Eu acho que eu falei isso na primeira aula, a gente substitui países por estados. Então, toda vez que eu falar estado, eu estou me referindo a países. Estado brasileiro, estado do Chile, estado da Argentina, estado do Canadá, então, é o estado do Peru, o estado do Reino Unido, a gente vai se referir a estado, tá? Então, quando a gente vê aqui responsabilidade internacional do Estado, significa a possibilidade de se aplicar penalidades ao Estado, que é um país, por uma ou por um contexto de violação de direitos humanos. Então, é a mesma coisa de dizer, é a possibilidade de fazermos ações internacionais, ajuizar ações. Então, aqui no direito interno, a gente não ajuiza uma ação. Por exemplo, se o Vitor comete um dano contra alguém, essa pessoa vai ajuizar uma ação contra o Vitor. No cenário de direitos humanos, essas ações são internacionais, porque não são feitas em tribunais locais. Exemplo, vou pegar um exemplo aqui, vamos fazer uma diferenciação aqui. Vamos supor que o Vitor e a Vanessa, eles têm um esquema de tráfico de pessoas para trabalho escravo. Vamos supor que o Vitor e a Vanessa, eles mantêm, aqui no estado de Goiás, um galpão com pessoas que trabalham com confecção. E aí essas pessoas, elas trabalham em situação de escravidão. São pessoas que trabalham com jornadas das 4 da manhã às 10 da noite, que ganham 100, 200 reais por mês e acham que estão ganhando uma fortuna, com condições terríveis de trabalho, alimentação complicada, tudo ruim em relação a isso, para ter uma mão de obra barata. Isso acontece... esse exemplo que eu estou dando acontece assim, gente, depois vocês dão uma olhada lá, a lista de empresas que foram autuadas por trabalho escravo no Brasil, no mundo, vocês vão assustar com as empresas, com as lojas, lojas que a gente às vezes está ali num shopping olhando, as lojas estão ali e o negócio tá lá horroroso em termos de trabalho escravo. Mas enfim, vamos pegar esse exemplo. E vamos supor que eles são pegos. O Vitor e a Vanessa são pegos. Vitor, tá com alguma dúvida até aqui? Acho que saiu. Vamos supor que eles estão envolvidos nesse crime de trabalho escravo. E eles são pegos. O que vai acontecer? Tem que acontecer ações internas. Então, existe uma justiça criminal que vai processá-los pelo crime, de escravidão, de tráfico de pessoas, enfim, tem que ter uma responsabilidade criminal. Pode ter uma responsabilidade civil? Pode. E a ação vai ser feita contra eles. E eles têm que ser penalizados e responsabilizados, mas isso é mais do campo do direito penal e do direito processual penal, não é nos direitos humanos que a gente analisa isso. Onde que vai entrar a questão da proteção dos direitos humanos aí? Quando não houve uma responsabilização dentro do Estado, ou seja, o judiciário foi lento, não houve uma efetiva responsabilização dos crimes das pessoas, dos acusados, o negócio nunca saiu do papel, ou então foi para a delegacia, nunca saiu da delegacia, houve uma ineficácia dentro do Estado. Aí sim, com a comprovação dessa ineficácia, as vítimas ou qualquer pessoa fazem uma ação internacional, não contra o Vitor e a Vanessa, que são os causadores do dano, mas contra o Estado, porque nos direitos humanos, a responsabilidade internacional, ela é do Estado.
ela não é nas ações internacionais, não é das pessoas, é do país, é do Estado. Porque o Estado brasileiro, por exemplo, foi omisso na responsabilização desses causadores de violação, de crimes, claro, mas de violação de direitos humanos. Então, só para vocês compreenderem como que funciona a lógica. Nas ações internacionais de proteção aos direitos humanos, e ações internacionais sim, porque os direitos humanos estão no cenário internacional. Nessas ações que vão para tribunais de direitos humanos, existem tribunais de direitos humanos que nós estudaremos nas aulas, elas são feitas por vítimas, ou por parentes de vítimas, ou por qualquer pessoa que quer aí uma ação internacional, contra o Estado. Então, como que vai acontecer nessa situação? O Vitor e a Vanessa não foram responsabilizados aqui dentro do Brasil. Famílias de vítimas, olha, não, aqui dentro não funciona. Então, nós vamos fazer uma ação internacional contra o Estado brasileiro, em um órgão internacional de direitos humanos, e aí a gente vai compreender que órgão que é esse, nas próximas aulas, para ter uma condenação contra o Brasil, para o Brasil indenizar as vítimas, para o Brasil, a União, né? Pagar a indenização para as vítimas, para o Brasil. E como que vem, geralmente, essas determinações? Estado brasileiro, você tem 6 meses para apresentar aqui para esse tribunal que o seu judiciário, ele julgou e eles estão cumprindo pena. E onde? Você tem que prestar conta para nós aqui da eficácia. Funcionou. Foi o que aconteceu com a Maria da Penha. A Maria da Penha tentou, de todas as formas dentro do Brasil, responsabilizar criminalmente o seu agressor, não teve eficácia, quase morreu. O caso dela virou uma ação internacional não foi o agressor, contra o Estado brasileiro, por isso que o caso se chama Maria da Penha versus Brasil. O Estado brasileiro foi processado num tribunal de direito, num órgão de proteção aos direitos humanos, e houve uma recomendação, determinações em relação ao Estado brasileiro, para ele indenizar a Maria da Penha, para ele apresentar no prazo de 6 meses a comprovação da sentença, né, porque teve um processo contra o agressor e onde ele estava cumprindo a pena, e a comprovar que ele estava cumprindo a pena. E criar uma medida de mais repressão e prevenção à violência contra a mulher. Foi quando saiu a Lei Maria da Penha, que é fruto de uma condenação que o Brasil sofreu numa ação internacional, nessa responsabilidade internacional do Estado. Então, é nesse ponto que a gente entra aqui em relação aos direitos humanos. Porque internamente, existe o direito criminal, existe o direito civil, a atuação dos direitos humanos, ela é no cenário internacional. Uma vez que aconteceu uma omissão interna dos instrumentos de punição ou responsabilização, é possível uma ação internacional contra o Estado, para que o Estado seja penalizado e cumpra as obrigações dentro do país. Acaba que ele vai ter um reflexo dentro do país. Então, isso aconteceu nesse caso Maria da Penha. O caso da tragédia de Mariana, por exemplo, com o rompimento da barragem, já foi em 2015, nós já vamos para mais de 5 anos que aconteceu aquela tragédia. As famílias de vítimas e muitas pessoas, qualquer pessoa, vamos supor que a Letícia vira para mim e fala assim, professora, eu nunca morei em Mariana, nunca morei em Minas, naquela região, não tem parente naquela região, não tive perdas diretas em relação à tragédia de Mariana. Vi que ninguém foi responsabilizado até agora. Então no caso ela me perguntando, Letícia, aqui ou Anápolis ou a cidade que ela está, não sei se ela mora em Anápolis, mas de onde ela está? Eu posso encaminhar uma petição para um órgão internacional de direitos humanos pedindo uma ação contra o Estado brasileiro? Pode. Qualquer pessoa pode formalizar, encaminhar petições para que ações internacionais de direitos humanos sejam feitas para responsabilizar algo que não foi feito dentro do Estado. Isso pode ser feito, tá? Essa porque se fosse proibido não seria um órgão de proteção aos direitos humanos. E isso vai ser formalizado. Isso acontece muito, porque a gente vê mais isso na aula de direitos humanos. Não é uma coisa que a gente fala todos os dias. Isso acontece muito. Existem muitas ações de casos, assim, a gente pensa, nossa, mas só grandes casos, grandes tragédias? Não, um caso único. Um caso de uma pessoa só que sofreu a violação de direitos humanos e que internamente não teve solução. É possível se levar para um tribunal de direitos humanos? Sim, é possível,
desde que preenchidos alguns requisitos que nós ainda vamos estudar, mas o primeiro é essa ineficácia dos instrumentos internos, a gente tem que comprovar isso, e é possível sim uma condenação do Estado, se ficar comprovado realmente que houve uma omissão, uma negligência do Estado, até a própria intenção mesmo de causar aquela violação de direitos humanos dentro de um determinado país. Tá? O Estado ele pode ser penalizado, é o que a gente chama de responsabilidade internacional do Estado. Isso é para introduzir a nossa matéria de responsabilidade internacional do Estado. É aqui que nós veremos o maior número de ações nos tribunais de direitos humanos, porque existe essa responsabilidade internacional do Estado. E a gente encerra por aqui. Alguma dúvida? Tá ok até agora? Porque nas próximas aulas a gente vai aprender o trâmite dessas ações dentro desses tribunais, como que se leva essas ações, como que se formaliza, quando a gente fechar, analisar o estudo dos órgãos, de alguns tribunais, como que funciona. Eu vou trazer uma petição, compartilhar com vocês aqui para vocês verem essa petição, como que ela quando a gente for estudar algumas sentenças do tribunal, como que são as sentenças, se são iguais, quando condenam os estados, enfim, tem muita coisa aqui para a gente ver ainda até o final do semestre, até porque existem muitos órgãos e muitos tribunais. Vocês precisam saber para onde vocês encaminham essas ações, vai depender da situação, essas petições, vai depender da situação, do tipo de violação de direitos humanos. Para cada violação, existe um tribunal diferente. Ou vai ser a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando que vai ser o Comitê de Direitos Humanos da ONU, quando que vocês vão encaminhar uma petição para o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, qual que é a diferença de uma ação no Tribunal Penal Internacional para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é nessa disciplina que vocês precisam compreender cada tribunal, porque existe a responsabilidade internacional em relação aos direitos humanos, até porque vocês podem atuar nessa área internacional, podem ser advogados na área internacional, e aí vocês vão precisar saber como formalizar cada petição para cada tribunal, ok? Certo? Aviso o pessoal para não perder a nossa próxima aula, porque é uma das aulas mais importantes. Nós vamos compreender o funcionamento da responsabilidade internacional do Estado. Então, pede o pessoal para assistir, porque é a chave do semestre. Compreendendo a matéria da próxima aula, vocês vão conseguir compreender a lógica do sistema de ações internacionais de proteção aos direitos humanos. Tá? Dúvidas? Não? Gente, muito obrigada, então, pela presença de vocês na aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo. E fala para o pessoal não perder a próxima aula, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Bruna.